diante do que estamos vivendo nos dias de hoje, com tantos sinais referentes ao fim dos tempos, com uma pandemia de uma praga que nos assola profundamente, como podemos entender o mal e o seu sentido no mundo? Porque o problema do mal, meus irmãos, exige um raciocínio muito sério, uma meditação muito importante, a fim de que o homem não se deixe dominar por emoções e sentimentos. O mal, meus irmãos, não é um ser ou uma coisa. Esse é o primeiro ponto que precisamos compreender. Ele é um não ser ou uma carência. É a ausência de algo que deveria existir, mas não existe. O mesmo podemos dizer, por exemplo, das trevas. As trevas não são o efeito de ondas negras, mas resultam da ausência de ondas luminosas. Assim, a cegueira é um mal no homem, porque é a carência de olhos sadios, que integram a natureza humana. A falta de asas, entretanto, não é um mal no homem, pois elas não integram a natureza humana. A falta de asas pode sim ser um mal nos pássaros. Outro ponto importante é saber diferenciar o mal físico do mal moral. O mal físico é a carência de algo que deveria existir no plano material. O mal físico pode ser a fome, a miséria, a doença. O mal moral é a carência da finalidade adequada a que o homem deve tender. Por exemplo, o ladrão é alguém que mobiliza inteligência, vontade, coragem, que são valores físicos, para a finalidade prejudicar o próximo, em vez de ajudar o semelhante. Um outro ponto importante, que é consequência do que a gente já está falando. Devemos entender que o mal sempre supõe o bem. Só existe o mal porque existe o bem. Todavia, o bem está nesse momento inacabado, incompleto. Enquanto o bem está inacabado, está incompleto, o mal preenche essa carência, podemos dizer assim, grosseiramente falando. O mal é, como já dito, uma lacuna. Ele não tem uma causa direta, não é causado como tal. Ele tem sim uma causa indireta. Aquela causa que é capaz de não realizar seus efeitos até o fim ou realizar seus efeitos de maneira perfeita. Como o bem ele é incompleto, acaba causando indiretamente o mal. Isso tudo que nós falamos é para explicar de forma lógica, usando a razão, que a causa não pode ser Deus, que é sempre perfeito em tudo o que faz, mas só pode ser a criatura a causa deste mal, pois a criatura é um ser limitado. Este ser limitado só pode produzir um bem que é inacabado, incompleto. Se o Criador é perfeito, ele não pode causar o mal, é simples assim. Mas, se a criatura é limitada e pode sim praticar um bem inacabado, ele acaba produzindo sim esta carência, provocando, melhor dizendo, esta carência de bem, que é o mal. De forma fundamental, somente Deus é criador e somente Deus é perfeito. De uma forma bem simples, Deus não pode criar algum ser infalível, perfeito,
por sua própria natureza. Isto contradiria a noção de criatura. Deus criaria então um outro Deus, o que é totalmente lógico. Se Deus é criador, percebam, criador faz o quê? Desculpe a redundância, cria criaturas. Criador não cria criador. De uma forma bem simples, através das palavras, podemos entender isso. Deus não pode criar um outro Deus. É completamente ilógico. Portanto, Deus só cria criaturas e que, por sua própria natureza, são falíveis, são limitadas. Logo, elas são, sim, a causa do mal e não o Criador, que é perfeito, que se trata do próprio Deus. Até aqui neste vídeo nós tivemos uma explicação à luz da razão. Mas vocês podem perguntar, Marcos, cadê a fé nisso tudo? Vamos ver na própria Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que são textos inspirados por Deus. O que a fé nos diz sobre esta questão do mal e do sentido do mal no mundo? Está lá em Tiago 1, versículo 13. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Diz também o versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, diz, continua o versículo 15, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, meus irmãos, usando a razão e a fé, compreendemos que Deus é perfeito e por isso não pode provocar o mal. Justamente pela criatura ser falha, não podendo ser perfeita, porque o Criador, exatamente por ter essa função, não pode criar outro Criador, mas somente criaturas que são falíveis. A falibilidade da criatura, o fato da criatura ser limitada, pode-se exercer, como de fato se exerceu, na história da humanidade. A Bíblia nos dá uma explicação completamente satisfatória. O mal começou a existir no mundo no plano moral. É o pecado dos primeiros pais. A estes, Deus concedera as graças originais, entre as quais a imortalidade, a impassibilidade, a imunidade de concupiscência. Está tudo registrado no Gênesis, de forma figurada, quando Deus caminhava com os homens no paraíso. Estas graças originais, como vimos, foram perdidas, porque aos poucos os primeiros pais foram cedendo à soberba e à autossuficiência. O primeiro pecado provocou a perda da santidade original e, consequentemente, provocou também o mal físico, a dor, a morte para a humanidade. Podemos entender, portanto, que o mal começou a existir primeiramente no plano moral e depois no plano material, no plano físico. Uma grande questão que se coloca é o papel de Deus diante do mal produzido por suas criaturas. Como já dito, Deus não quer o mal, mas o permite, porque não quer retirar a liberdade do homem, nem teleguiar as criaturas. Afirma, entretanto, o Santo Agostinho que Deus nunca permitiria o mal
no mundo se não tivesse meios em sua sabedoria para tirar do mal bens ainda maiores. O plano de Deus atinge o seu ápice na pessoa divina de Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão, está lá em Romanos 5, versículo 14, que assumiu a sorte moral do primeiro Adão e de sua descendência, e sofrendo a dor e a morte decorrentes do pecado, deu a estas um valor positivo. Como o primeiro Adão se precipitou na dor e na morte por desobediência, o segundo Adão assumiu essa mesma dor e essa mesma morte, que se trata do mal físico, por obediência e amor ao Pai. Assim, o sinal negativo se transformou em um sinal positivo. O mal físico continua a existir no mundo, mas já não é mera sentença da justiça. Passa a ser canal ou passagem para a ressurreição e a plenitude da vida. Após o sacrifício de Jesus na cruz, o sofrimento passou a ajudar na purificação das almas. Até hoje, o Altíssimo permite que os maus, convivendo com os bons, escandalizem os justos e aparentemente prevaleçam sobre estes. E este raciocínio é muito importante diante do caos que estamos vendo na humanidade. Sinais do fim dos tempos que desanimam os justos, que enfraquecem, infelizmente, a fé daqueles que querem peregrinar de mãos dadas com Jesus. Este fato de Deus permitir a convivência dos maus juntamente com os bons já causava perplexidade aos fiéis do Antigo Testamento. Deus o permite porque é paciente, dá aos pecadores o tempo necessário para que se convertam. Além disso, o Altíssimo sabe, na sua providência divina, que os maus podem provocar nos bons uma vida mais consciente. Através da história, muitas e muitas pessoas indiferentes e tíbias passaram a ter uma conduta mais fervorosa em consequência dos males que sofreram ou dos maus que as provocaram. O mal físico, a dor, meus irmãos, além de, como já falamos, ser também um canal para alcançarmos a vida eterna, se estivermos de mãos dadas com Jesus, se oferecermos os nossos sofrimentos dentro da realidade da comunhão dos santos, junto ao sofrimento de Cristo, o mal físico é uma escola, a ponto de os gregos pré-cristãos formularem a sentença: sofrimento é educação. Até o pecado, que será sempre indesejável, pode se tornar para o pecador uma oportunidade de maior humildade e mais ardorosa procura pela graça de Deus. Em resumo, todo e qualquer mal que é acarretado pela criatura pode ser aproveitado pela providência divina para fazer a própria criatura, para fazer o próprio homem crescer espiritualmente. Se o Senhor é paciente, ele pede ao homem que também seja paciente. O pecado e o escândalo estarão sempre presentes no mundo e dentro da própria igreja, inclusive, pois a igreja consta de homens imperfeitos. O escândalo da cruz é a lei atual da salvação, ou seja, que até o fim dos tempos haverá iniquidade e aparente
vitória do mal sobre o bem, como se Deus estivesse distante, como se Deus não ligasse para o mundo. Muitos cristãos, perplexos diante do fato, se deixam abater ou imaginam uma nova igreja em que haja somente trigo sem joio. A propósito, é importante observarmos a parábola do joio e do trigo. Temos um vídeo sobre este assunto, link na descrição. Esta tentação de imaginar uma nova igreja onde não tenhamos o joio, mas somente o trigo, acometeu várias gerações de cristãos, mas nunca alcançou o seu objetivo, porque toda a comunidade humana é sujeita à fraqueza moral, o que se registra na própria história da humanidade. Fora da Igreja Católica, são reavivamentos sucessivos que começam ardorosamente, porém em breve declinam para dar lugar a outros reavivamentos. O Senhor está nos dizendo que temos que confiar em sua sabedoria. Ele sabe exatamente por que permite o mal. Sabe também definir a exata medida do mal no mundo e também na igreja. Tenhamos paciência, tenhamos paz, esperemos no Senhor. Que cada um cumpra fielmente a sua tarefa, multiplique os seus dons, procurando santificar-se fervorosamente e um dia colher, com a ajuda de Deus, os frutos dessa santificação. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam desta análise, desta meditação sobre o mal no mundo ao longo da história da humanidade? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.